O repórter chegou num presídio nos Estados Unidos para fazer uma pesquisa sobre os tipos de execuções que as pessoas eram condenadas. Passou numa primeira sala e o agente da penitenciária mostrou a injeção letal e disse: "Esta você aplica na veia do condenado e instantes depois a pessoa bate com as botas." Passou na outra sala e o agente penitenciário mostrou a forca. "Esta é bem conhecida de todos. Basta amarrar a corda no pescoço da pessoa e puxar o banco e ela baterá com as botas." Passando por um corredor, escutou uns gritos de "ai, ai, 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 ai." Ele então perguntou para o agente penitenciário: "O que está acontecendo com esta pessoa gritando?" "Ele está sendo executado na cadeira elétrica." O pesquisador então perguntou: "Mas numa cadeira elétrica a pessoa não bate com as botas de uma vez só?" "Sim, mas é que está faltando energia aqui no presídio e a gente está executando à luz de velas." A classe estava aquela bagunça e a professora, notando que Joãozinho estava no meio, chamou sua atenção e ainda lhe fez uma pergunta. "Joãozinho, haviam 3 patos na lagoa, chega um caçador, dá um tiro e mata um pato. Eu pergunto, quantos patos ficaram na lagoa?" Joãozinho, mais que depressa, responde: "Nenhum, professora." A professora então diz: "Como nenhum? É que quando ele deu o tiro, um morreu, os outros 2 fugiram por causa do barulho." A professora sorri e diz: "Não, tá errado. Se ele matou um, sobraram 2. Mas eu gostei do seu raciocínio." Joãozinho ficou inconformado, levantou o braço e disse: "Professora, eu tenho uma pergunta para a senhora. Presta atenção que a pergunta é difícil, tá? Tinham 3 mulheres na praia, cada uma com um sorvete na mão. Uma estava chupando o sorvete, a outra estava mordendo o sorvete e a outra estava lambendo o sorvete. Qual das mulheres é casada?" A professora, meio encabulada com a pergunta, responde rapidamente: "A mulher que está chupando?" Joãozinho responde: "Não, professora, a senhora errou. A mulher casada é a que estava com a aliança no dedo da mão esquerda. Mas eu gostei do seu raciocínio." Para facilitar a vida das pessoas e reduzir o excesso de burocracia, o Brasil acaba de criar o Código Universal, ou CU, que será um cartão magnético onde estarão gravados todos os dados da pessoa, como CPF, RG, carteira do trabalho, conta bancária, dados do IR, etc. Realmente vai facilitar muito, pois todos, ao invés de carregar um monte de cartões, vão portar apenas o CU. E veja algumas das vantagens que o CU vai proporcionar. Quando você quiser um empréstimo no banco, não precisa mais daquela papelada toda. Basta você mostrar o seu CU para o gerente e no instante ele saberá o tamanho do crédito que o seu CU comporta. Não precisa mais pagar suas compras no caixa, basta mandar colocar no seu CU e automaticamente serão debitadas em sua conta bancária. Pedir a mão da noiva será muito mais fácil. É só você mostrar o seu CU para o pai dela e ele saberá se você é um cara que serve para ser seu genro. Será muito importante você andar com seu CU limpo, pois se ele for um CU sujo, você estará ferrado e não vai conseguir fazer nada. No início, você deverá introduzir todos os seus dados no CU para abastecê-lo. Verifique se você tem dado em casa, se você tem dado no local de trabalho, ou seja, em qualquer lugar que você tem dado, você deverá procurá-lo e introduzi-lo no seu CU. Pensando na durabilidade que o CU deve ter, já ficou definido que ele será feito de material resistente, pois não fica bem as pessoas andarem por aí com o CU rasgado. Zele bem o seu CU. Um circo tinha um macaco acrobata, mas o macaco um dia morreu, pois estava muito idoso. O dono do circo colocou uma placa admitindo um acrobata, e um dia chegou um velhinho se candidatando para a vaga.
O dono do circo disse que tudo bem, só que ele teria que vestir uma roupa de macaco para se apresentar. O velhinho disse que tudo bem e o circo voltou a anunciar o macaco. No primeiro dia, como o macaco, o circo lotou de gente só para vê-lo. O velhinho foi até o picadeiro e fez seu trabalho e até que foi muito bem. No outro dia, o circo lotou de novo e veio gente de toda a cidade só para ver o macaco. O velhinho vestido de macaco estava fazendo tudo certinho, até que numa hora, ele caiu na jaula do leão. Ele ficou apavorado, mas o leão falou: "Psh, disfarça, senão todo mundo vai perceber que nós estamos fantasiados." Uma mulher sai com seus 2 filhos gêmeos num dia de muito calor. Ela então pega um leque para abaná-los no caminho, mas o calor estava muito forte. Ela abana mais forte e mais rápido que ela consegue. Passa um mendigo muito bêbado e fala: "Ô, minha senhora, para pegar fogo, precisa tacar álcool." Pedro morava perto da praia e todos os dias ele dava uma cagada na areia. De uns tempos pra cá, toda a sua merda estava sumindo do local onde ele fazia. Um dia, Pedro ficou tão curioso que pensou: eu vou cagar e ficar atrás daquela árvore para ver quem vem aqui mexer na minha merda. Mas nesse dia, Pedro estava com uma baita dor de barriga e não aguentou. Lá estava a merda do Pedro, toda rala pelo chão. Ele pensa de novo: caramba, mas eu vou ficar atrás daquela árvore esperando do mesmo jeito. Daqui a pouco, saiu um siri do mar e chegou perto da merda do Pedro e gritou: pessoal, traga uma colher, que hoje é sopa! Um pintinho chega na beira do rio, muito triste, e atira uma pedra. Logo, um peixinho coloca a cabeça fora da água e diz: "O que é que você tem, pintinho?" "Eu tenho até vergonha de falar. Descobri que minha mãe é uma galinha." O peixinho se vira e fala: "Ai, não fica assim não. A minha mãe é uma piranha." Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! Um homem e 6 mulheres estavam num barco e o barco bate numa pedra e afunda. Eles então vão a nado para uma ilha deserta ali perto. Depois de 2 meses na ilha, as mulheres doidinhas para amassarem o capô do Fusca pedem para o homem. Todo dia era aquela bagunça até que o homem cansa e fala: a semana tem 7 dias, certo? Cada uma num dia e no domingo é descanso, tá? Depois de meses nessa rotina, eles veem um barquinho com uma pessoa e o homem, já cansado daquela rotina, pede para ser um homem para ajudar ele no serviço. Quando o barco chega na ilha, o homem dá graças a Deus por ser um cara. Quando o cara desce do barco e pisa na água, dizendo: ui, que água mais gelada! Então o homem fala: ai, lá se vai meu domingo. Um sujeito ia passando pela cidade, quando um rapaz lhe ofereceu uma rã enorme. "Doutor, o senhor não quer comprar esta rã?" "Depende. Quanto ela custa?" $2.000. $2.000 por uma rã? Você tá louco, é? Mas acontece que esta rã faz uma limpeza de microfone maravilhosa.
Só compro se você deixar eu experimentar, tá bom? O sujeito então se escondeu-se atrás de um muro e colocou a rã à prova e adorou. A danada da rã era a mesma profissional, e ele a comprou sem pestanejar. Levou-a para casa e de madrugada a esposa dele acorda e vê que o marido não estava na cama. Desce até a sala e depara-se com o marido no sofá com a rã em cima do ombro, lendo um livro de receitas culinárias. Brava, completamente histérica, começa a falar: "Mas você é mesmo louco ou um idiota? O que você está fazendo de madrugada com este bicho nojento no seu ombro? Ainda por cima, lendo um livro de culinária?" Ele então responde: "Olha, se esta rã aprende a cozinhar, você tá ferrada." Um sujeito sem muita experiência com mulheres arrumou uma garota e os dois vão para um motel. Chegando lá e sem saber o que fazer, pensou: tudo que ela fizer, eu vou fazer também. Então ela tomou a iniciativa e, após perceber que não iria sair nada dele, decide tirar a blusinha. Ele, vendo ela tirar, tira a camisa também. Ela tira a calça e ele tira a calça também. Ela tira a calcinha e ele tira a cueca. Os dois ficam sem roupas e ela pergunta: "E agora, o que você vai fazer?" Ele pensa e diz: "Eu vou aproveitar que estou sem roupas e dar uma cagada." Um turista chegou numa cidade, procurou por hotéis, mas todos estavam lotados, e ele foi parar numa pousada. Ele para em frente, entra e diz para o dono da pousada: "Meu amigo, o senhor tem algum quarto para eu dormir? Eu já procurei em toda a cidade, todos os hotéis estão ocupados." O dono da pousada disse: "Nossa, infelizmente aqui também todos estão ocupados." Um velhinho que passava pelo local escutou a conversa e disse para o turista: "Se o senhor quiser, pode passar a noite no meu quarto. Tem apenas uma cama de casal e à noite não tem energia." O turista pensa e diz: "Não tem problema não, eu só quero dormir um pouco para amanhã continuar minha viagem." Então os dois foram para a casa do velhinho, e de noite deu uma dor de barriga no turista que o deixou desesperada. No escuro e sem saber onde era o banheiro da casa, ele abaixou as calças do velhinho, deu aquela cagada, subiu a calça novamente e dormiu. De manhã bem cedinho, antes do velhinho acordar, ele saiu de mansinho e foi embora. 5 anos depois, ele volta na mesma cidade, na mesma pousada, e pergunta para o dono: "Cadê aquele velhinho que me hospedou aqui há 5 anos atrás?" O dono respondeu: "Aquele velhinho morreu há 5 anos." O turista, assustado, perguntou como o velhote havia morrido. E ele respondeu: "Ele morreu impressionado." O turista, mais assustado ainda, perguntou: Mas como assim impressionado?" "Ele não soube como foi capaz de cagar entre a sunga e a calça sem sujar a bunda." Um sujeito, cansado de se dar mal na vida, procura uma cartomante. Ele chega na casa da mulher, entra e se senta com ela dizendo: "Seu novo emprego fará que todos aguardem sua chegada em uma fila bem grande. E quando você chegar, todos vão ficar muito felizes." "Nossa, eu vou ser famoso então. E qual vai ser a minha nova profissão?" "Motorista de ônibus." Tinha um casal de bicho-grilos que estava numa praia deserta na maior curtição e no maior papo. "Gata, eu tô na mó legal." "Eu também tô na mó legal, gato." "Eu tô naquela nuvem lá em cima, sacou?" "Eu também tô naquela nuvem com você, gato." "Tô tão dentro dela que tô sentindo que vai chover." "Mó legal, né?" "Eu já tô sentindo a água escorrendo." "Mó legal, né?" "Me deu até vontade de dar uma mijada." Aí ela abaixa a calça e começa a mijar na frente do namorado. "Eu tô tão loucão que quero pegar no seu xixi, gata." Então ele coloca a mão por entre as pernas da moça e se depara com um negócio roliço e mole. "Que é isso, gata? Você mudou de sexo?" "Não, cara, é que eu mudei de ideia e tô cagando."